Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão depois daquele clássico infeliz por parte do Atlético? Vamos deixar um pouquinho de lado, vamos falar de mercado da bola, que eu sei que vocês preferem. Informação de Jorge Nicola que eu consegui confirmar que o Atlético ele recebeu um contato dos empresários de Lucas Mugni querendo jogar no Atlético, e o Atlético ficou de dar uma resposta, ficou de entender se vale a pena, se não vale a pena trazer o jogador. Eu sei que o Lucas Mugni tem um passado com o Atlético, mas eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Se o Atlético não trouxer o Lucas Mugni, está errado. Está muito errado. Porque o primeiro que a gente precisa entender é qual é a atual posição do Lucas Mugni. Porque quando o Atlético foi buscar o Lucas Mugni lá no futebol argentino e teve toda aquela questão, e, enfim, e depois ele nem acabou vindo, o Lucas Mugni era muito mais um camisa 10. O que não é a realidade do Lucas Mugni. Não foi no Bahia, não é hoje no Ceará. É muito mais um camisa 8. É muito mais um jogador de construção um pouquinho mais atrás. Uma função que talvez no Atlético a peça mais semelhante que tenha essas características e esse perfil seja o João. Então a gente sabe que o Atlético é um time que precisa desse volante com capacidade de passe. Algo que a gente não tem. A gente faz campanha desde o começo da temporada que o Atlético de alguma maneira utilize o João para ser esse jogador do ritmo, dos bons toques, da capacidade construtiva. E o Atlético até agora não utilizou. Quem sabe com a chegada ou a possível chegada do Mugni, a gente tenha novamente um volante que pense. Nossos volantes, eles costumam ser muito dedicados. Mas desde o Fernandinho, o Atlético não tem um volante que pense o jogo. E para o cenário de Série B, o Atlético ele vai para um contexto que é uma reformulação no meio da competição. E o Atlético ele aposta num ataque de velocidade. O Atlético aposta num ataque com Mendonça e o Atlético aposta num ataque com Viveiros. Ainda tem a possibilidade do Luiz Fernando, ainda tem Tevez, ainda tem Isaac, ainda tem o retorno do Julimar. E o que isso tudo tem a ver com o Mugni? Você precisa desse jogador com capacidade de acelerar jogo. É um Atlético de muitas flechas. Por isso o Atlético precisa ter bons arcos. Nesse momento, tem Zapelli, tem João, tem Juliano, tem Dudu. Acho que o Patrick pode fazer esse papel. E o Lucas Mugni agregaria muito nessa intenção de ter essa capacidade de um jogo mais direto, de um jogo mais vertical, que é algo que o Odair, ele gosta. Ele visualiza o futebol dessa maneira. Ele enxerga o futebol dessa maneira. Então o Atlético, de alguma maneira, precisa entregar as ferramentas para que o trabalho do Odair saia do papel, caso o Atlético realmente tenha esse desejo de apostar a longo prazo no trabalho do técnico Odair Helma. Mas não é o único cenário que eu enxergo o Lucas Mugni fazendo muito sentido para o Atlético. O Atlético é um time que ele tem um desafio de cada vez mais conseguir ficar com a bola, se sentir confortável com a bola. O Clássico, para mim, foi um grande exemplo que mesmo dentro de casa, o Atlético ele não teve essa capacidade de manter a posse. E o Atlético, ele se expõe defensivamente por não manter a posse. Se o Atlético tivesse a posse, algo perto dos 55, 60% de posse de bola, o Atlético não teria perdido o Clássico. E o Mugni, com essa capacidade de passe, com essa capacidade de trabalhar nos corredores centrais, com essa capacidade de assistência, um jogador com um bom número de assistências, boa bola parada, permite com que o Atlético fique mais com a bola. Isso impacta a maneira de atacar, seja de uma forma mais direta, mas de uma forma mais posicional, valorizando mais a posse de bola, mas também na de se defender. O Lucas Mugni é uma contratação que, se eu sou o Atlético, eu faço todo o esforço do mundo para trazer um jogador com essas características, com esse perfil. E um jogador experiente, vivido, consolidado no futebol brasileiro, que vem de um ótimo momento no Ceará.
Aquele bom momento que o Ceará do professor Leão Condé vivenciou nas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro passa muito pela capacidade do Lucas Mugni de ter essa noção criativa, em alguns momentos de pressionar, uma inteligência para encurtar caminhos na pressão, e também um jogador com uma capacidade competitiva bem legal sem bola. Então eu não vejo motivo para o cenário que o Atlético tem hoje, da carência desse volante mais pensador, de não fechar com o Lucas Mugni. É um jogador que eu acho que traria mais repertório para o time do Atlético. Mais alternativas técnicas e táticas para o time do Atlético. O Atlético, já que ele está fazendo um mercado, primeiro de tudo, trazendo jogadores de um bom nível e segundo, um mercado volumoso, não tem por que você não trazer um jogador que vai potencializar os seus outros reforços. Trazer o Lucas Mugni, de alguma maneira, é também acreditar no que o nosso querido Viveiros e o nosso querido Mendonça podem entregar para o Atlético. E também acreditar numa melhora do João, acreditar numa melhora do Dudu, do Zapelli, do Juliano, do setor de meio campo como um todo, porque você trazendo qualidade ali, talento se aproximando de talento, eu tenho certeza que as coisas elas vão se desenvolver. Então espero que, se não for o Lucas Mugni, seja um jogador dessa característica. O Atlético precisa muito mais de um Lucas Mugni do que de um Lucas Sacha, por exemplo. A gente sabe que o Odair tá desesperado por um volante. Mas como esse camisa 5, a gente tem algumas alternativas. Como esse camisa 8 de mais refino, de mais capacidade técnica, a gente não tem. Se puder vir Lucas Sacha e Lucas Mugni, ótimo. Rodrigo Dourado e Lucas Mugni, ótimo. Mas o Atlético não tem essa peça no elenco. Quem poderia fazer esse papel? Que o João tá um pouquinho mais à frente. E acho que o papel da diretoria do Atlético é suprir as necessidades a partir de tudo e todos os cenários que esse time possa vir precisar. O Atlético ele vive nesse momento 2 campeonatos. O Atlético vive o campeonato por si só e o Atlético vive o campeonato do mercado. O Atlético tem grande chance, pelos nomes que vêm sendo ventilados e pela qualidade dos jogadores que vêm sendo ventilados, de ser o campeão desse campeonato do mercado, sendo o time que mais adicionou talento e bons nomes na janela de meio de ano. Isso vai fazer uma diferença muito grande no segundo turno. O Atlético ainda tem chance de terminar ali com algo próximo aos 30 pontos, que é uma pontuação razoável, mas a projeção de melhora de pontuação no segundo turno passa muito pelo mercado que o Atlético vai fazer. Mendonça, Benavides, Viveiros, e agora a situação do Lucas Mugni daria um salto de nível considerável para o Clube Atlético Paranaense. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Gostaram do Cascol do Furacão? Agora o estúdio tá bem atlético, né? Tô gostando bastante do que a gente tá entregando aqui para vocês. Forte abraço, tamo junto, é nóis.